Olá, tudo bem? Eu sou José Martins Filho, sou médico pediatra, trabalho há muitos e muitos anos com amamentação. E a história da amamentação no Brasil, que começa há uns 40, 50 anos atrás, tem muito a ver com a história do desenvolvimento infantil no mundo, a história de países pobres, países ricos, onde é que essa amamentação foi mais importante, como é que se trabalhou isso no começo, como é que se pensava sobre a amamentação. E mais do que isso, o que a gente hoje sabe sobre o ato de amamentar? Não só no ser humano, não só você, mãe, para o seu filho, mas em toda a espécie animal, em todos os mamíferos. E às vezes, as mesmas coisas que estão envolvidas na amamentação estão envolvidas também com animais não mamíferos, alguns hormônios, algumas substâncias importantes para o desenvolvimento dessa ação de cuidar bem do seu filho. Na verdade, amamentar é uma forma de manter o vínculo, o afeto, o carinho, a atenção e com isso transferir para a criança substâncias fundamentais que desenvolvem a imunidade, que diminuem a capacidade da criança ficar doente, mas também que ajudam no desenvolvimento emocional e psíquico, né? Na história da amamentação, nos primórdios da luta em favor do aleitamento materno, a gente sempre lembra o que aconteceu logo depois da Primeira Guerra Mundial e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Durante muito tempo, a amamentação era uma coisa mais natural. As pessoas amamentavam mais, a não ser nos países mais nobres, nos lugares assim de grandes cortesãs e grandes mulheres ricas e famosas, não era elegante amamentar. Elas tinham amas de leite, babás que amamentavam, né? Escravas que amamentavam. As mulheres milionárias e ricas não amamentavam no passado. Mas elas não sabiam bem a importância do vínculo afeto do leite delas. Mas como as escravas ou as mães que substituam amamentavam, a proteção do leite e a proteção do vínculo afetivo vinha dessas pessoas que estavam substituindo a verdadeira mãe. Porque a verdadeira mãe, na verdade, era quem estava amamentando e quem mantinha o vínculo. Quando é que começou uma preocupação científica em relação ao ato de amamentar? Principalmente quando, logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança muito grande na maneira como as mulheres participavam da vida. Foi quando houve o grande boom industrial, quando as mulheres começaram a sair para trabalhar, principalmente nos países mais desenvolvidos. E aí veio toda uma discussão de como é que essas crianças seriam cuidadas e o que elas deveriam tomar, já que as mães não iam estar junto. E apareceram as primeiras tentativas de repetir coisas que no passado já se estava usando, desde a época da Revolução Francesa, que eram mamadeiras, que na época não eram de vidro, porque não existia o vidro na época, eram bexigas de boi, etc. Mas aparecem as primeiras tentativas de substituir o leite humano por outros leites de várias espécies animais, não só o leite bovino, mas o caprino de cabras, o leite equino de éguas e outros leites mais raros que se usavam, mas que tinham a tendência a melhorar as condições de vida dos bebês. Uma coisa que ficou muito grave, ficou muito evidente, e que as pessoas começaram a se dar conta, é que quando começou a se divulgar a ideia de que a amamentação podia ser substituída por fórmulas, ou por leite artificial, ou por leite de vaca, etc., é que em alguns países pobres, principalmente na África, a gente começou a ver uma situação muito grave. Porque lá, quando as mães amamentavam, elas transferiam proteção imunológica, leite bem protegido e com uma capacidade importante de transferir para o bebê as defesas que a mãe tinha. Mas quando as mães, mesmo africanas, começaram a ser influenciadas pela visão ocidental, pela visão europeia, e começaram a dar mamadeira também, a água que elas usavam nem sempre era de boa qualidade, havia contaminação da água, o preparo não era bem feito e a mortalidade infantil aumentava muito. Houve uma época que grandes trabalhos internacionais falavam sobre o risco que era dar de mamar, e não dar de mamar e dar uma mamadeira nesses países mais pobres, né? Saiu até uma famosa publicação chamada The Baby Killer, né? Em inglês significa o assassino de bebês, que era uma coisa que, inclusive, no Senado americano, alguns senadores, principalmente os senadores que estavam preocupados com a saúde internacional e tal, falavam que os bebês estavam sendo assassinados porque estava havendo propaganda de leite artificial, onde a mãe tinha um papel fundamental. Também é dessa época uma história que se falava, mas se a mãe é de bom padrão social e econômico, se existe higiene, não tem importância, pode dar mamadeira, o que não é verdade.
porque nós estamos pensando em coisas muito mais profundas em relação ao papel do leite humano para as crianças. Amamentar ou não amamentar é uma situação realmente de risco para os bebês não amamentados. É uma situação de risco também para as mães. Os trabalhos mostram que além das crianças ficarem mais doentes, que imunologicamente estarem muito mais desprotegidas, o fato de amamentar também tem um papel interessantíssimo sobre o corpo da mãe, melhorando inclusive a saúde dela e diminuindo riscos de algumas doenças graves. Uma delas, por exemplo, o câncer de mama. Mulheres que amamentam têm menos câncer de mama. Bebês que são amamentados têm menos risco de diarreia, menos risco de problemas respiratórios, menos riscos de problemas alérgicos, porque a hora que você introduz um leite, mesmo que ele seja com uma água bem cuidadosa, mesmo que a pessoa saiba preparar a mamadeira, você está aumentando esses riscos, né? Além, evidentemente, não só pensando na parte biológica, você está pensando na parte psíquica, né? Porque quando a mamadeira é introduzida, quando se introduz um leite artificial, nem sempre é a própria mãe que amamenta, que dá a mamadeira, às vezes é uma pessoa que ajuda, alguém da família, às vezes uma babá, às vezes uma outra pessoa, e aí você começa a fazer uma coisa que nós falamos, um livro meu que eu falo sobre isso, é aí que começa a terceirização infantil, quando você começa mesmo substituindo o leite humano por um leite artificial, mas você dá para outra pessoa dar.